Bom, pessoal, como eu ia falando, né, quando eu tiver palavras totalizantes ou palavras excludentes, é porque aquele item está errado, tá ok? Então, não se estuda história para conhecer tudo o que aconteceu no planeta Terra desde o seu surgimento. Como nós vimos em sala de aula, história tem tudo a ver com a humanidade. E como diz lá em cima, né, o que é história? Estudo passado e presente da humanidade. Então o objetivo não é esse, conhecer tudo o que aconteceu no planeta Terra. Letra B. Para avaliarmos tudo que as espécies dominantes do planeta, desde os dinossauros até os homens, produziram. Também não. Como eu falei, história, humanidade. Tá bom? Letra C. Para decorar datas e nomes importantes. Não, você pode até decorar datas e nomes em história para facilitar seu entendimento de algumas coisas, mas esse não é o objetivo de se estudar história. Letra D. Para manter a completa alienação diante de tudo que há. Alienar-se quer dizer ficar alheio, ficar à parte de tudo que acontece ao teu redor. E é ao contrário. História, né, a gente estuda história para se manter informado, para conhecer em profundidade o que aconteceu, né, com a humanidade. E a letra E diz, para conhecermos o que a humanidade já produziu, procurando fazer um balanço crítico. Exatamente isso é que deveria ter sido marcado para se estudar a história, tá bom? A sétima questão diz o seguinte: a cultura de um povo, ela pode mudar com o tempo? Sim ou não? Por quê? Marca a opção que responde corretamente a essas perguntas. Pessoal, nós sabemos que a cultura de um povo, ela pode sim mudar com o tempo. Ela não necessariamente muda, mas ela pode mudar. Existem culturas tão arraigadas que parecem ser naturais do ser humano, como por exemplo a tristeza, né? Quando uma pessoa morre, que está lá em cima, né? Na outra opção. Mas a resposta é sim, pode mudar com o tempo. Existem várias culturas que mudam com o tempo. Então só tem a letra B e a letra D que tem sim. Vamos ver o porquê. A letra B diz sim, porque cada povo tem uma cultura diferente. Sim, os povos têm culturas diferentes, mas o que é que isso tem a ver com a mudança com o tempo? Não tem nada a ver. Então só podia ser a letra D, sim, porque a cada geração há pequenas mudanças que são repassadas para as próximas gerações. Por exemplo, quando o forró surgiu, com Luiz Gonzaga, só podia existir 3 instrumentos na época do forró, que era a zabumba, o triângulo e a sanfona. Hoje em dia, se você vai numa gravação de DVD de uma banda famosa de forró, tem lá uma orquestra sinfônica inteira tocando. Então, deixou de ser forró? Não. Houve mudanças que as novas gerações foram acrescentando. Ok? Vamos passar para a 8ª questão. A 8ª questão diz o seguinte: qual a diferença entre tempo histórico e tempo cronológico? Letra A. O tempo histórico é marcado por fatos históricos e o tempo cronológico é marcado pelo relógio, calendário, etc. Logo de cara, essa é a diferença que deveria ter sido marcada. Letra A. Está inclusive no slide que eu mandei para vocês, no TD de introdução em história, né? Na revisão que eu fiz no vídeo, né? Então, letra A que deveria ter sido marcada. No slide não, no TD, né? Todos os demais, eles faz, né? Não tem nada a ver, muda um para o outro, né? E aqui não há diferença entre eles, nenhuma das respostas anteriores. Letra A que deveria ter sido marcada. E a 9ª questão diz: a idade contemporânea corresponde a que período da divisão tradicional da história? Pessoal,
Botei um slide para vocês, um TD sobre divisão tradicional da história. A Idade Contemporânea ela começa com a Revolução Francesa, em 1789, e vai até os dias atuais. Professor, e amanhã vai ser Idade Contemporânea? Pode ser que sim, né? A gente não sabe. Talvez no futuro os historiadores coloquem a pandemia da Covid-19 como um fato que marca uma nova etapa histórica. Se a sociedade, depois dessa pandemia, mudar drasticamente, pode ser considerado como um fato histórico de mudança para uma nova etapa histórica. Senão, vai continuar sendo, né, Idade Contemporânea. Mas o fato é que, desde 1789 até hoje, continua sendo Idade Contemporânea. Então, a letra D, que deveria ter sido marcada, corresponde ao período atual da história que se iniciou com a Revolução Francesa em 1789. Todas as demais não tem nada a ver com a Idade Contemporânea. Letra A. Período mais antigo da pré-história, quando os homens dominam fogo, é o Paleolítico. Letra B. Período em que os metais, cobre, bronze e ferro, passaram a ser utilizados, é a Idade dos Metais. Letra C. Ao período em que a escrita dá início à chamada história, é a Idade Antiga. E a letra E. Ao período das grandes descobertas ultramarinas europeias, é a Idade Moderna. Então só poderia ser a letra D. Pessoal, espero que vocês continuem acompanhando o grupo, façam as tarefas, façam as provas que sejam mandadas, não esperem que a gente vá atrás de vocês, a gente não tem condição de ficar indo um por um atrás de vocês, certo? Para vocês fazerem as atividades. Acompanhem o grupo, façam as tarefas e não deixem para a última hora. Um forte abraço.